Pensa comigo numa coisa que é absolutamente fundamental na nossa vida. Uma daquelas coisas que, quando tá funcionando direitinho, a gente nem percebe, mas se falhar, aí tudo para. É isso, saneamento e água potável. É a base de tudo, da saúde, da dignidade, do desenvolvimento. Agora, a pergunta de $1 milhão é: como a gente garante isso para milhões e milhões de pessoas, não só hoje, mas lá no futuro? Ok, vamos lá. Quando a gente pensa nisso, a primeira coisa que vem na cabeça são canos, bombas, estações de tratamento, né? Mas a verdade é que hoje em dia o maior desafio não é só de engenharia, não. É um desafio de informação, é um desafio de dados. Imagina só, gerenciar o saneamento é lidar com uma montanha de informações. E muitas vezes elas estão todas espalhadas. Dados antigos, relatórios financeiros, o que os sensores estão dizendo agora, projeções de crescimento da cidade. Juntar todas essas peças para tomar as decisões certas é o que faz toda a diferença. E aqui no Brasil, esse quebra-cabeça tem data e hora para ser resolvido. Existe uma meta nacional bem ambiciosa de universalizar o saneamento no país inteiro. E o relógio? Bom, o relógio está correndo. Essa lei é o marco legal do saneamento, e ela bota uma pressão gigantesca nas empresas de serviço público. Elas precisam correr para expandir e modernizar tudo, e o mais importante, de um jeito super eficiente. Não tem mais espaço para erro ou para desperdiçar dinheiro. E olha, as coisas estão andando. Dá uma olhada nos dados da Saneágua, que é uma das gigantes do setor no país. A cobertura de esgoto deu um salto importante. Só que, para bater a meta de 2033, esse ritmo precisa acelerar. E para acelerar, o planejamento tem que ser muito mais inteligente. É exatamente aqui que a tecnologia entra em campo para virar o jogo. Vamos conhecer a solução que foi criada para encarar esse problemão de frente, a plataforma Smart Saneamento. A ideia dela é transformar aquele quebra-cabeça de dados num mapa bem claro, mostrando o caminho para o futuro. A lógica por trás do sistema é bem elegante. Pensa assim. Primeiro, lá na ponta, os sensores espalhados pela cidade coletam os dados do que está acontecendo de verdade. Uma API central pega tudo isso e organiza a casa. Depois vem o cérebro da operação, a inteligência artificial analisa tudo. E por fim, a mágica acontece. Tudo é apresentado de forma supervisual, em dashboards, para os gestores baterem o olho e entenderem o que precisa ser feito. Claro que, por trás dessa simplicidade toda, tem uma engenharia bem parruda, né? Como a gente pode ver nesse fluxograma mais técnico, o sistema, na verdade, passa por 6 fases bem importantes: coleta, processamento, modelagem, até a visualização e a integração final. É todo esse rigor que garante que as informações geradas sejam não só rápidas, mas principalmente confiáveis. Bom, o coração de tudo isso, a peça que prevê o futuro, é a inteligência artificial. Mas não adianta só ter uma IA. Tem que ser a IA certa para o trabalho, a mais eficaz de todas. Então, o que a equipe de desenvolvimento fez foi basicamente uma competição, uma espécie de Olimpíada de IAs. Eles colocaram 3 modelos diferentes de machine learning para brigar, para ver qual deles conseguia prever o futuro do saneamento com mais precisão. E os resultados foram fascinantes. A regressão linear se mostrou simples demais para um problema tão complexo. O Random Forest, nossa, ele foi quase perfeito. Perfeito até demais, sabe? Isso acende um alerta de overfitting. É como aquele aluno que decora a prova do ano passado, sabe? Ele tira 10, mas se você mudar uma vírgula na pergunta, ele trava. Ele não aprendeu a matéria, só decorou as respostas. Aí veio o XGBoost e ele foi na medida certa. Ele conseguiu aprender os padrões complexos dos dados sem cair nessa armadilha de só decorar. Ele se provou preciso e, mais importante, robusto. E os números não mentem, olha só. A gente vê aqui o Random Forest com uma precisão de 0,99, quase gabaritando a prova, o que só reforça a suspeita de que ele decorou. Já o XGBoost, com seu placar de 0,92, mostra uma precisão altíssima. Ele consegue explicar 92% do que acontece com os dados, mas sem perder a capacidade de lidar com situações novas. A escolha foi óbvia: ficar com a inteligência que aprende de verdade, não a que só decora. Mas aí vem um ponto fundamental. Não adianta nada ter a IA mais inteligente do mundo se ela for uma lesma para dar as respostas, né? As decisões precisam ser rápidas. O mundo real não espera. Para resolver isso, a plataforma usa a computação paralela. Pense assim, o processamento normal, sequencial, é como um único chefe de cozinha tentando preparar um banquete inteiro, fazendo um prato de cada vez. Já a computação paralela é como ter uma equipe de chefes, cada um cuidando de um prato ao mesmo tempo. O banquete fica pronto muito, mas muito mais rápido. E o impacto disso é brutal. O treinamento dos modelos de IA ficou 2,5 vezes mais rápido. Ou seja,
Simulações complexas que antes levavam minutos, agora, acontecem em segundos. E na hora de processar os dados que vêm dos sensores, o ganho é ainda mais impressionante. 4 vezes mais rápido. Isso garante que o sistema consiga lidar com milhares de informações chegando ao mesmo tempo, sem nenhum tipo de gargalo. Então, beleza. Temos uma IA super inteligente e um sistema mega veloz. A pergunta agora é: como isso se transforma em decisões melhores e, no fim do dia, em serviços melhores para a população? Vamos ver os dados em ação. Essa tela aqui mostra perfeitamente o poder da plataforma. É o simulador de investimentos. Ele é basicamente uma máquina do tempo para os gestores. Permite que eles fiquem perguntando "e se?", testando o impacto de várias estratégias de investimento antes de comprometer um único real do dinheiro público. Por exemplo, um gestor pode chegar e fazer uma pergunta bem direta e objetiva para o sistema. Uma pergunta como essa, que é crucial para qualquer planejamento de longo prazo. E o sistema não responde com achismo, ele responde com uma projeção baseada em dados. Essa resposta, com número e tudo, dá um poder de planejamento gigantesco. As decisões saem do campo da intuição e entram de vez na era dos dados. E no fundo, a essência da plataforma é essa. Ela conecta o que já aconteceu, os dados históricos, com as possibilidades do futuro, usando a potência da inteligência artificial para iluminar qual é o caminho mais eficiente a ser seguido. No fim das contas, a história do Smart Saneamento é muito maior que um projeto só. Ela vira um modelo, um exemplo de como governar com base em dados. Mostra como a tecnologia pode, de fato, transformar a gestão de serviços que são essenciais para todo mundo, trocando a incerteza pela previsibilidade. E isso deixa a gente com uma reflexão final, né? O saneamento é só o começo. Pense em transporte público, em saúde, em segurança. Se um dos desafios mais básicos de infraestrutura pode ser otimizado desse jeito, o que mais a gente não conseguiria fazer? A questão não é mais se a gente pode prever o futuro com dados, mas em que outras áreas a gente está pronto para trocar o feeling pela inteligência dos dados. E com isso, construir cidades que sejam de fato mais inteligentes para todas as pessoas.